A todos vocês, muito bom dia para você. A gente fala diretamente aqui da DG, Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Amazonas, onde nós vamos ouvir daqui a pouco a delegada Débora Barreiros. Também nesse momento quem usa a palavra é o Dr. Guilherme Torres, que estão falando sobre exatamente a prisão de uma mulher suspeita de envolvimento da morte do próprio marido, que foi sequestrado e queimado vivo dentro do carro dele. Esse fato aconteceu exatamente ali no ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, prendeu Ingrid Salles da Silva, 34 anos, por envolvimento na morte de seu companheiro Misael da Silva Lima, 49 anos, que foi sequestrado e queimado vivo. Agora a gente vai ouvir a doutora Débora Barreiros, que fala nesse momento. O resultado das investigações em torno da morte do senhor Misael da Silva. Era um homem de 49 anos, atualmente aqui no estado do Amazonas atuando como motorista de aplicativo. Ele teve o seu carro incendiado e foi incendiado também no dia 27 de março, sendo socorrido até o hospital onde ficou mais ou menos um mês até vir a óbito. Momento em que nós fomos contactados pelo hospital e começamos as investigações. Nos primeiros levantamentos, a equipe de investigação verificou que o Misael ele já possuía passagens por se passar por policial no estado do Pará, já havia sido preso por essa prática criminosa. Existiam 2 mandados de prisão em aberto em desfavor do Misael e ele veio para Manaus, onde estava trabalhando como motorista de aplicativo. Passamos então a monitorar os últimos passos da vítima e verificamos que ele estava sendo acompanhado no seu veículo por 3 homens, sendo que um deles era seu próprio cunhado, de nome Leonardo Salles. Durante as diligências, conseguimos então essas imagens que o colocam no local do crime. Enquanto estava na UTI do hospital, ele foi falando para algumas testemunhas o que tinha acontecido com ele e narrou para essas testemunhas que ele estava em sua residência quando a sua então companheira abriu a porta para que o cunhado e esses 2 homens entrassem. Esses homens o amarraram, o levaram nesse veículo e atearam fogo, deixando com que ele ficasse agonizando ali no ramal do Brasileirinho. Então ele foi socorrido, passou esses cerca de 30 dias no hospital e narrou o que havia acontecido para as testemunhas. Nos passaram, então nós conseguimos o levantamento de câmeras que coadunam com aquilo que foi dito pelas testemunhas. Encontramos esses 3 homens, identificamos o piloto da motocicleta, que é o próprio Leonardo, que é o seu cunhado, e agora precisamos, mais uma vez, que a população nos ajude a encontrá-lo, porque ele encontra-se em local incerto, e também da identificação desses outros 2 homens que estavam com o Leonardo no momento desse crime. Doutora, qual é a participação dela no crime? Só foi abrir a porta ou não? Ela tem participação maior? Olha, de acordo com as testemunhas, a motivação ainda não está bem delimitada, porque o inquérito está em andamento e a gente precisa da prisão desses 3 suspeitos para chega no ramal do Brasileirinho. Em outro estado, o Misael já respondia por extorsão, por estelionato, também tem passagem por tráfico e tinha 2 mandados de prisão já para cumprimento de pena. A senhora pode reforçar para a gente a motivação em si do crime que teria, se ele já tinha envolvido com organizações criminosas? Olha, a motivação não está bem delimitada, a gente precisa que essa prisão aconteça para que a gente consiga finalizar e entregar para a sociedade
mas muito possivelmente tem a ver com ações criminosas, até porque o Leonardo Bem, agradeço a participação de todos e queria deixar um registro aqui, parabenizar a Polícia Militar pela ação rápida que prestou socorro quando a vítima ainda estava ali agonizando, tocando fogo no carro, e foi possível fazer o socorro dessa vítima que passou ainda um tempo no hospital, onde ele pôde falar, né, sobre o ocorrido, e isso ajudou na investigação. Então, obrigado a todos. Você acompanhou aqui o delegado Guilherme Torres falando sobre esse crime que aconteceu lá no ramal do Brasileirinho, viu, gente? Onde a mulher é suspeita de envolvimento na morte aí do companheiro que foi sequestrado e queimado vivo dentro do veículo. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Vamos ouvir aqui mais uma vez a doutora delegada Débora Barreiros, que vai falar aqui nesse momento, né, ela vai falar da participação dessa mulher, Ingrid da Silva, 34 anos, por envolvimento na morte aí do seu companheiro Misael da Silva. Doutora, eu gostaria que a senhora revelasse sobre esse crime. Bom dia. O Misael, antes de morrer no hospital, passou cerca de 30 dias, né, na UTI, e no hospital ele narrou para algumas testemunhas o que havia acontecido, né? Ele conta que estava em casa quando a sua companheira, abriu a porta de casa para que seu irmão, Leonardo, e mais 2 indivíduos o pegassem dentro de casa. Essas pessoas agiram com bastante violência, amarraram ela e o levaram em seu veículo, vindo a deixá-lo agonizando no ramal do Brasileirinho após incendiar esse veículo com ele dentro. Ainda não se sabe a motivação, na verdade está sendo investigado, né, delegada? A gente está cumprindo a prisão temporária dela, são 30 dias para a conclusão desse inquérito. Precisamos também agora da prisão do Leonardo e dessas outras 2 pessoas que participaram desse crime, ainda estão não identificadas, né, para que a gente consiga delimitar realmente a participação de cada um deles e a motivação desse crime, que muito possivelmente tem a ver com organização criminosa, com outros crimes, uma vez que tanto a vítima quanto o suspeito já pertenciam a esse mundo do crime. Okay. Olha, ela nega a participação dela, inclusive nós questionamos o motivo pelo qual ela não procurou. Ela em nenhum momento narrou que havia participou a polícia, nem quando o marido foi queimado, né? A gente acabou sendo formalmente comunicado desse crime tão somente com a morte dele no hospital. Delegada, o Misael, que a senhora disse que ele tinha passagem pela polícia, chegava a se passar por policial no Pará, é isso mesmo? Ele tem inclusive 2 mandados de prisão por extorsão, por se passar por policial e extorquir pessoas. E esses crimes ele ficou respondendo no estado do Pará, então a gente não tem muitas informações. E ela já teria passagem pela polícia, delegada? Não. Também nessa situação. Não, a gente precisa ainda delimitar a participação dela, né? No dizer do Misael a testemunhas, a participação dela foi abrir a porta, ela também não procurou a polícia, não narrou o acontecido, então a gente entende que ela tem muita coisa a esconder, sim, mas com a prisão do Leonardo, muito possivelmente a motivação vai ficar totalmente esclarecida. Doutora, nós entramos agora ao vivo aqui no Povo na TV, aqui no SBT. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador. Vai ouvindo aqui, gente, a doutora Débora Barreiros falando sobre a prisão de uma mulher identificada como Ingrid Salles da Silva, 34 anos, por envolvimento na morte do companheiro, o Misael da Silva Lima, de 49 anos. Foi acionada após a morte do Misael. E aí, naquele momento, a gente começou a coletar informações do que tinha acontecido e encontramos testemunhas que foram até o hospital, conversaram com ele antes da morte e narraram, né, que ele narrava que ele estava em casa quando a companheira teria abrido a porta para que o seu irmão e 2 pessoas não identificadas entrassem, agindo com bastante violência, o amarraram, o levaram dentro daquele veículo, ateando fogo e o fazendo agonizar por pelo menos 30 dias aí no hospital. Então a participação dela não está ainda bem delimitada, mas a gente entende que ela tinha muita informação, não procurou a polícia, né, auxiliou talvez aí para encobrir a participação do irmão. Nesse momento ela está presa temporariamente
e a gente vai seguir o inquérito para conseguir delimitar a participação de todo mundo. Doutora, o Misael, ele já era envolvido no mundo do crime, ele se passava por policial lá no estado do Pará, é isso? Qual é a parte? Ele faz parte de uma facção criminosa? Olha, a gente tem essa informação, inclusive ele morreu com 2 mandados de prisão em aberto por esse crime de extorsão. Ele já tinha sido preso, se passando por policial no estado do Pará. A gente não tem tantas informações porque esses crimes ocorreram lá naquele estado, mas a gente sabe que aqui ele estava tentando levar uma vida de motorista de aplicativo, mas pode ser que tenha participação em crimes também aqui no estado do Amazonas. A polícia agora procura outras pessoas, né? A gente está procurando agora o Leonardo Salles e essas 2 pessoas que estavam com ele na motocicleta no dia do crime. Muito obrigado, doutora. Conversou aqui, gente, com a doutora Débora Barreiros, falando aqui com a gente aqui exatamente sobre essa questão aí desse crime que aconteceu exatamente ali num ramal do Brasileirinho, Jorge Teixeira, onde a Polícia Civil do estado do Amazonas prendeu exatamente a Ingrid Salles da Silva, 34 anos, por envolvimento aí, supostamente no envolvimento do próprio marido dela, viu? O nome dele, Misael da Silva, 49 anos, e esse fato, né, teve uma grande repercussão aqui na cidade de Manaus. A gente mostra para vocês exatamente sobre essa situação, essas pessoas que estão sendo procuradas nesse momento. Você vai vendo aí, a polícia procura exatamente essas pessoas aí. Conforme a delegada Débora Barreiros, adjunta da DHS, a vítima, que era motorista de aplicativo, ficou exatamente internada ali no hospital, mas infelizmente ela acabou falecendo depois de passar um bom tempo ali no hospital. Gente, eu falo para vocês que essas pessoas que você acabou de ver aí, elas estão sendo procuradas e você vai tendo acesso às imagens dessas pessoas aí. A polícia prende suspeita de envolvimento aí na morte do companheiro. Exatamente o nome da mulher é Ingrid Salles da Silva, 34 anos. Ela é suspeita de ter participado aí na morte do esposo dela, o Misael da Silva Lima, 49 anos. Esse fato aconteceu no dia 27 de março deste ano, ali no ramal do Brasileirinho, no Jorge Teixeira, na zona leste da capital do estado do Amazonas. A Polícia Civil, através da doutora Débora Barreiros, ainda há pouco em coletiva de imprensa, destacou também que tem pessoas ainda estão foragidas, e se você tem alguma informação a respeito dessa situação, dessa ocorrência, você pode entrar em contato através do 181, você não precisa se identificar. Uma matéria completa já está no nosso site, cm7brasil.com, lá você se mantém sempre bem informado. As imagens foram de Tássio Pierre, reportagem de Denivaldo Oliveira, para o portal e TV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.